Em Digital Circus possui muitos personagens que se destacam tanto pelo carisma e design, quanto pela importância que tem na obra ou também por outros fatores. Mas o personagem que mais se destaca entre eles é com certeza a Jax, com sua insegurança e vontade desesperada em esconder o que é e o que sente. Então por isso, no vídeo de hoje eu irei analisar, criticar e questionar a Jax de Digital Circus. Eu sei que vão ter comentários falando que, mas Andrew, ele nem fez a transição de gênero para ser considerado uma mulher. Primeiro, vai estudar mais sobre identidade de gênero. E segundo, eu vou usar o pronome ela dela, tanto pela Jax ser confirmadamente trans, quanto por uma questão de respeito que tenho por todas as mulheres. Eu sei que a Guziworks falou que não se importa com o pronome que usamos com a Jax, mas para mim eu vou usar o pronome ela dela por uma questão de total respeito à identidade de gênero da qual ela se identifica. Então, por favor, não comentem coisas relacionadas à identidade de gênero da personagem ou sobre eu usar os pronomes femininos com ela. Caso isso aconteça, eu irei apagar o comentário. Dito isso, vamos começar o vídeo. Jax, ou Leroy Mateu, em seu nome denominado ao nascer, é uma jovem que tinha uma relação complicada com seus pais. Eles se divorciaram quando a Jax estava no começo do ensino médio. Depois do divórcio, a Jax nunca mais viu seu pai de novo, e só poderia observar enquanto a sua mãe mudava drasticamente de atitude com ela. A mãe da Jax a comparava com o seu pai, o que só a fazia ficar confusa e com medo do que a mãe dela tinha se tornado. Agora ela passava a tratar mal a própria filha para compensar o ódio de seu antigo parceiro. Até um certo dia onde ela já estava no limite de toda essa situação e decidiu contar que era uma mulher trans para sua mãe. Ela riu ao ouvir as palavras da filha e não só a xingou, como também a humilhou por esse segredo. Depois da briga, a mãe da Jax tentou abraçar a filha dela, mas com muita raiva e medo, a Jax a empurrou e ela caiu no chão desacordada. Então, acreditando que tinha matado a sua própria mãe, ela fugiu e passou a morar na rua por um tempo até encontrar a CIA e colocar o headset da qual copiou as suas memórias e foi parar para o circo digital. A partir daí, a Jax foi tóxica com todos que demonstravam um mínimo de carinho e preocupação com ela, já que foi o amor desconexo da realidade que destruiu a sua vida. E foi assim que a Jax se tornou alguém tão fria em suas ações. É importante deixar claro que a Jax até que possui sim um lado bom que ela demonstra poucas vezes para os demais membros do circo digital, como a Pomni no episódio 6, onde a aventura da vez era caçar os demais membros do circo, ou até mesmo a Ribbit, que era a que mais conversava com a Jax desde que ela entrou para o circo. Pena que a amizade entre as duas acabou tão rápido quanto começou. Mas antes de falar a minha opinião sobre a personagem, eu devo levantar pontos que devem ser necessários para manter a análise mais coerente. Bom pessoal, geralmente nesse quadro de análise de personagens, eu sempre falo os pontos positivos e negativos dos personagens que eu analiso, mas dessa vez a situação é diferente, já que em toda a série a Jax não fez nada de bom, tanto na sua vida real quanto na sua vida dentro do circo digital. E não me levem a mal, eu gosto muito da Jax, mas eu não devo passar pano para as atitudes dela só por ela ser trans. Até porque se eu só falasse bem dos personagens, nem seria uma análise de personagens, não é? Então sim, infelizmente eu vou mais criticar ela do que falar os acertos dela na série, até porque foi o que restou para debater sobre a personagem. Apesar dela ter sido a maior vítima de tudo o que aconteceu, ela também se tornou a causadora de seus próprios conflitos. Todos deram uma oportunidade, ou até mesmo mais do que isso, para ela se abrir ou se sentir segura com todos ao seu redor. A Ribbit é um exemplo disso. Tentou ajudar tanto a Jax que acabou abstraindo antes do início da série. Não só a Ribbit foi vítima da Jax, como também a própria Pomni e Agatha, que eram as que mais davam apoio constante para todos no circo, não importando quão grave era a situação. E não posso esquecer da Gangle, que a Jax fazia bullying com ela em toda a oportunidade, fazendo a máscara de alegria dela quebrar. Então sim, a Jax não é só a vítima da sua própria história, como também a causadora da maior parte dele. Bom pessoal, não é difícil saber dessa vez a minha opinião sobre a personagem. Eu reconheço que sim, a Jax sofreu muito mesmo. Reconheço seu estado mental e sua situação vulnerável da qual ela foi alvo ao se assumir para sua mãe naquele momento difícil. Mas não, eu não passo pano para as atitudes dela com os demais personagens do circo digital, justamente por não ser o certo a se fazer. Assim como a Jax, houveram personagens que também sofreram e nem por isso são babacas de graça com todos. Existem muitas críticas sobre a Jax.
Seu jeito arrogante, imatura, debochada, agressiva e confusa revelam algo que ela queria esconder todo esse tempo. A dor da vida dura e amor confuso que sempre percorreu por sua vida e sempre a deixaram mal mentalmente. E isso nem há algo a se discutir, porque é um fato. Ela não tem mais o mesmo estado mental e nem a mesma disposição que antes, tanto pelos traumas quanto por estar presa no mundo digital tão abruptamente. Como eu deixei muito claro o vídeo inteiro, a Jax causou muito mal às pessoas e o preço foi ela abstrair, o que só reflete que sim, nossas ações têm consequências, sejam elas boas ou não, mas mais cedo ou mais tarde você é cobrado e só cabe a você assumir a responsabilidade pelos seus próprios erros. Afinal, o que nos torna maduros e humanos é assumi-los, nos responsabilizar e tentar consertar o erro. Ela implica com a Agatha e a Pomni por medo de mostrar ser quem é de verdade e ser alvo de críticas e humilhações tal qual a mãe dela fez no passado. Ela não só tem medo de ser quem ela é de verdade, mas também tem medo do amor porque foi justamente esse sentimento que destruiu a sua vida desde sempre. O amor distorcido de seus pais que a deixou mentalmente estável, o amor de si própria que se tornou um sentimento reprimido ao longo do tempo, e o amor e a empatia dos membros do circo que, ao invés de se tornar uma fuga da realidade tal qual como o circo digital é para todos os jogadores, acabou se tornando só mais uma oportunidade de reprimir ainda mais os sentimentos que a sempre fizeram sofrer por toda a vida. Mas falando da personagem em questão, eu diria que a história do passado dela me comoveu e que o desfecho de sua história no circo digital me agradou muito, já que era o esperado no final das contas. Eu não odeio a personagem, eu gosto muito dela, mas não a apoio em seus erros justamente por não ser o certo. E apesar desses fatos, ela trouxe uma analogia muito boa para Digital Circus, o que só me deixou muito feliz apesar da série não ter durado muito. Mas enfim pessoal, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi bem diferente, mas mesmo assim eu gostei demais de analisar ela dessa maneira tão diferente dos outros vídeos. Espero que vocês tenham entendido toda a minha opinião sobre a Jax. Me diga aqui nos comentários o que vocês acham dela. E aproveite, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.